Olá, queridos, graça e paz, glória a Deus, mais um dia do Vem Pro Cenáculo, olha nós aqui de novo, hein? O Senhor tem feito coisas grandes, coisas maravilhosas em nossas vidas, e nesse tempo do Vem Pro Cenáculo, embora seja um momento que passa tão rápido, mas como tem sido grandioso, coisas grandes, coisas novas o Senhor tem feito, e Ele vai continuar fazendo na minha vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na faculdade, enfim, aonde você frequentar. Leve a presença do Senhor para todo ambiente que você frequentar. Nós iremos hoje compartilhar um pouquinho sobre dias de glória, vivendo na terra prometida. Nós precisamos confiar e conhecer a palavra do Senhor de uma maneira muito simples e objetiva para que ela possa fazer a total diferença na minha vida e na sua vida. Não esqueça de pegar o link desse momento do Vem Pro Cenáculo e compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nos grupos de WhatsApp que você participa, da família, com amigos, enfim. Vamos juntos pregarmos e propagarmos a palavra do Senhor para as pessoas que nós conhecemos e até mesmo para as pessoas que nós não conhecemos. Por quê? Porque o Senhor se agrada e isso faz parte do comissionamento que Ele deu para nós, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, por estarmos juntos em mais um momento do Vem Pro Cenáculo. Glória a Deus. Nós iremos aqui compartilhar um pouquinho sobre dias de glória, vivendo na terra prometida. Você já pode imaginar como será aquele tão sonhado e esperado dia que é o Senhor voltar e nos encontrar nas alturas, a igreja sendo arrebatada e indo assuntas aos céus juntamente com Ele? A igreja sou eu e você, somos nós. Precisamos ficar firmes, precisamos ficar de pé, porque o nosso Deus Ele é poderoso para fazer e Ele quer firmar os nossos passos. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo 31, e depois nós iremos ler uma outra referência, Josué, capítulo 1 e versículo 3. 2 Samuel 22, 31 diz assim: E este Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que buscam abrigo nele. Vamos ler novamente o versículo 31 de 2 Samuel capítulo 22. Olha lá só, preste muita atenção. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam. Você pode já dar um glória a Deus por essa referência. Você pode dizer obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aí, vamos agora lá, folheando um pouquinho a Bíblia, um pouquinho para trás, no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo 3, que diz assim: Todo lugar que plantar a planta dos vossos pés, que os pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Vamos ler novamente? Josué, capítulo 1 e versículo 3. Todo lugar todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem sido viva e eficaz e transformadora a cada um de nós. Vamos começar que o Senhor, no primeiro texto que nós lemos, em 2 Samuel capítulo 22 e o versículo 31, aqui o Senhor ele coloca a ênfase que ele é o escudo. E nós precisamos entender que essa palavra, dias de glória, vivendo na terra prometida, viver na terra prometida, isso implica o quê? Nós precisamos lançar fora ou abrir mão disso, de todo o medo, de toda a incredulidade. Porque o medo e a incredulidade pode nos afastar desse ambiente seguro, pode nos afastar da presença do Senhor. Nós precisamos, nos afastar desse ambiente do medo, do ambiente da incredulidade e nos apegar, nos aproximar, sabe do quê? Das promessas de Deus. Nós precisamos nos aproximar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é honesto. Se houver algo no digno ou de louvor, então pensai nisso, está relatado lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número
8. Nós precisamos viver, entender com grandiosidade a palavra do Senhor e depender dela. O caminho, ponto 1, no primeiro ponto que eu quero destacar com você, o caminho perfeito de Deus. 2 Samuel, versículo 22, e o capítulo 22 e o versículo de número 31 que nós lemos, vamos aqui refletir mais uma vez nessa passagem que diz assim: este é o Deus cujo o caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que buscam abrigo nele. Olha só, então nós precisamos entender que existe um lugar seguro em Deus. Existe um lugar seguro em Deus guardado, reservado para mim e reservado para você. Aí depende de mim, depende de você. Nós queremos estar nesse lugar seguro, nós queremos buscar abrigo nesse lugar seguro que é na presença do Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos. Nós precisamos entender que a sua palavra é comprovadamente genuína e verdadeira e sobre ela não existe variação de mudanças. Isaías capítulo de número 55, vamos ler juntos? Isaías, eu faço questão de ler aqui com você para não ficar somente, falando. Vamos ler, porque a palavra de Deus ela tem que ser lida, ela é a verdade, ela é a imutável. Então vamos ler. Isaías capítulo 55, vamos lá? E versículo de número 11, o que nos ensina? Diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra do Senhor, ela é genuína, ela é verdadeira e ela não volta vazia. Você pode dar um glória a Deus? No segundo ponto, Deus como escudo, Ele é o nosso escudo. Provérbios capítulo 30 e versículo 5 diz assim, Provérbios capítulo número 30 e o versículo 5 diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura e ela é um escudo para quem nele confia totalmente. É o que nós lemos também em 2 Samuel. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela protege. Se nós andarmos na verdade, como o Senhor nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós somos libertos de vícios, libertos da pornografia, libertos de tudo aquilo que o mundo oferece, que não acrescenta nenhum padrão de moral, ético, familiar para nós, nós passamos a andar em um ambiente, esse ambiente é mais perto de Jesus. E quando nós estamos mais próximos de Jesus, nós nos assemelhamos mais a Ele. E quando nós nos assemelhamos mais a Ele, nós erramos menos e passamos a acertar mais. Pense nisso, querido. Depender de uma palavra que é real, depender de uma palavra que ela é comprovadamente pura e saber que Ele, o Senhor, é um escudo para todo aquele que nele confia. Mas naquele que confia, não é só confiar, mas é naquele que confia totalmente no Senhor. O segundo ponto está lá relatado, que é onde nós lemos em Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Josué, capítulo 1 e o versículo 3, que diz o seguinte: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. O erro da geração, o povo, naquela época de Moisés, naquela geração de Moisés, eles cometeram um erro muito sério. E o erro deles, sabe qual foi? Foi não acreditarem, não aceitarem a promessa que Deus havia dado. O problema deles não era a dureza do coração. Se tivessem um coração duro, mas confiassem nas promessas, tudo seria diferente. O problema não era a dureza da mente, a dureza do coração. O problema é quando eu e você não confiamos na palavra do Senhor e não vivemos na dependência dele, porque precisamos depender dele para ele realizar a obra e o plano dele perfeito em nossas vidas. O povo, eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. Eles optaram pelo deserto em vez da terra prometida. Talvez eu e você, com o estilo de vida, se for um estilo de vida errôneo, errado, nós iremos caminhar 40 anos ou mais, em círculos, na nossa promessa, e não iremos viver. Por quê? Por conta da dureza do coração, por conta das nossas preferências. Talvez você esteja preferindo mais caminhar 40 anos no deserto do que se apegar numa palavra que é verdadeira e extremamente pura. E aí,
coloca tudo a perder. Porque lá no Egito, o povo, eles optaram pelo deserto em vez da terra prometida. Como está a condição da sua vida? Você tem optado hoje em viver uma vida onde depender do Senhor para você faça total sentido? Ou você decide viver no deserto? Sozinho, no isolamento, tendo privações, sofrimento que talvez são idas e muitas idas e vindas de médicos e os médicos não conseguem achar o seu problema. Mas aí vem Jesus que diz para mim, para você, a minha palavra é verdadeira e é pura e ela é imutável e ela não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás nas promessas que ele estabeleceu sobre nós. Olha só a atitude de Josué. Josué no mesmo capítulo 1, versículo 6, diz assim: "Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais." Tão somente, versículo 7, tão somente, e de fato, ser que firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, que te ordenou Moisés, o meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas o sucesso em todas as tuas realizações. Versículo 8, Josué capítulo 1. Que a Torá, o livro dessa lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás o bom êxito. Versículo 9. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Você pode dar um glória a Deus, você pode falar: Senhor, muda a minha mente, muda a minha história, porque a partir de hoje eu quero entregar minha vida nas tuas mãos e confiar e depender e caminhar juntamente na dependência do Senhor. Você está pronto para romper com as alianças do mundo? Você está pronto para dizer não para as obras da sua carne, para as vontades da sua carne? Você está pronto para dizer não para os argumentos do inferno e dizer: sim, Senhor, eu estou contigo e não vou abrir mão desse comportamento? Você está pronto para isso? Se houver alguém nesse momento do Vem Pro Cenáculo que você está afastado, você desejou, sabe, ardeu aí no seu coraçãozinho, o Espírito Santo está falando com você nessa palavra, e você quer entregar a sua vida para Ele, reatar sua aliança com o Senhor, manda para nós uma mensagem, estaremos orando por você, pela sua família, pela sua casa, e tenho certeza que o Senhor, Ele quer fazer coisas grandes, maravilhosas na sua vida, mudar a sua história, mudar o rumo da sua vida para onde tem tomado. Fica firme, confia no Senhor, acredita nele, acredita na sua palavra e o mais Ele vai fazer. Fiquem firmes, não desanime, se sentir, sabe, fraquejando, busque um dos pastores ou alguém que você confie, mas que seja um homem ou uma mulher de Deus, para te dar de fato uma palavra de ânimo, de vida, que a palavra do Senhor, ela é imutável, inegociável, e ela é poderosa e ela é pura. Amém, queridos? Senhor, quero te louvar pela vida de cada um desses homens e mulheres, jovens, crianças, cada família que estamos nesse momento no Vem Pro Cenáculo. Guarda, sustenta, livra de todo mal. Cura, Senhor, a vida daqueles que precisam. Transforma, Pai. Firma os passos, mas que todos nós possamos ter um encontro com o Senhor e que a palavra que compartilhamos no dia de hoje possa ser transformadora, renovadora, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem firmes, não desanime, que o Senhor te sustente no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Fiquem na paz, ó. Beijo no coração e até a próxima em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.